A verdade é que simplesmente existir num lugar como esse aqui é sensacional, tá ligado? É como se você não precisasse fazer nada mais, nada além do que simplesmente existir, do que simplesmente estar nele, tá ligado? E só que às vezes a gente tem que lembrar, né, que por mais que o assunto não seja o destino, mas você também não tem que ficar só na caminhada, tá ligado? Eu lembrei daquela história da lebre, né, que é conhecido como coelho também, quando fez aquela corrida contra a tartaruga, né, velho? Eu acho que tem alguma história assim muito importante, assim, alguma coisa nessa história por ela ter se difundido tanto assim na história, né? Enquanto que o coelho ficava parando assim em vários locais, né? Por saber ter autoconfiança de que ele era mais rápido que a tartaruga focou no destino, né? E pouco a pouco, caminhando, mesmo que devagar, ela chegou e venceu mais rápido do que o coelho, né? Que ficou se distraindo pelo meio do caminho, né? Então, assim, por mais que a vida não seja sobre o destino, né? E de que você deva aproveitar também a caminhada, por algum motivo também você tem que ter, sabe, um equilíbrio na vida. Você não precisa ser a tartaruga e também você não precisa ser a lebre, né, o coelho, né? Você nem precisa ser tão ansioso e sempre estar correndo atrás dos seus objetivos e nem sempre também precisa estar se distraindo e só curtindo o tempo todo, né? Exige sim um equilíbrio no meio de tudo isso, né? E eu fico imaginando a galera que tá me vendo aqui com uma garrafa de vinho aqui em um bastão gigantesco com uma câmera na mão, né, velho? É engraçado. Mas, enfim, eu acho que existem propósitos maiores na vida e a gente não tem que ficar se importando muito com o que os outros pensam, né? Contanto que a gente não esteja incomodando ninguém também, né, mano? É muito bom pensar na vida, né, velho? É muito bom pensar nas coisas e tentar crescer e fazer as coisas da melhor maneira possível, né, velho? Nossa, olha só que lugar bonito aqui, velho. Simplesmente uma galera aqui parada aqui no local. E é um cenário muito bonito, velho. Eu acho, pelo menos, né, velho? É muito bonito. Eu acho que nem todo mundo tem muito a sensibilidade de admirar esse tipo de ambiente, sabe? Mas como é que faz pra admirar a vida, né, velho? É uma boa pergunta, né? Como é que faz pra admirar a vida? Porque eu, possivelmente, antigamente, eu não era uma pessoa que admirava a vida assim, desse jeito, sabe? Eu meio que cresci com videogame, né, velho? Cresci jogando computador, indo pra cybercafé, vendo muita TV, assistindo muito anime. E aí era aquela coisa assim que você parece aquele garotinho Nutella criado com ovo maltine, entendeu? Em apartamento. E aí você meio que nem dá tanta bala assim pra essas paradas, tá ligado? Se alguém te chama pra um rolê assim no meio da natureza, você chato, boring, né? Que é tipo entediante, né? Chato. Nossa, mas eu dou graças a Deus que eu tive amigos assim que me convidaram muito assim pra ter momentos de lazer no ambiente ali da Amazônia, né?
em praias e no meio da floresta. E acaba que a gente fica ali parado, né? Conversando com os amigos no meio da floresta, no meio da natureza, observando as coisas enquanto pensa. E a gente acaba admirando, né? Se você ficar muito ali na natureza, mano, uma hora você começa a apreciar ela, entendeu? Apreciar a vida, velho. Então, tem um lance, assim, de uma questão de exposição. Disposição de estar presente no local e também de disposição, tá ligado? É exposição e disposição, tá ligado? Porque você tem que abrir um pouco a sua mente também, no sentido de estar disposto a admirar, entendeu? Não basta você só ser exposto à beleza da vida, sabe? Porque muitas vezes a vida esfrega a sua beleza em sua cara, no seu rosto, tá ligado? E mesmo diante da maior beleza, às vezes você não tem a sensibilidade, ou seja, a disposição para admirar ela. Olha só as pétalas de sakura voando em torno de mim, mano. Tá ligado? Parece que tá nevando, só que não é neve, é sakura, velho. É flor de sakura, velho. Meu Deus, velho, essa coisa é fantástica, velho. Parece um sonho isso aqui, velho. Tá ligado? E é isso, é uma questão de você falar, caramba, bicho, eu vou ali pro meio da natureza e por mais que eu não sinta a beleza, eu vou ficar ali e eu vou meditar e vou em algum momento perceber a beleza dela, tá ligado? É uma questão de abrir a mente mesmo, tá ligado? Você não precisa estar bebendo pra poder perceber não, mano, de verdade. Isso aqui é só, sei lá, é tiração, mano, é só isso mesmo, tá ligado? Porque eu acho que eu sóbrio e eu bebendo é a mesma coisa, assim, não sei. Eu só acho engraçado, mano. Mas eu sou apaixonado pela natureza, mano. E olha que eu nem diria que a gente tá propriamente dito no meio da natureza, tá ligado? A gente tá em um local, assim, que não representa tanto a natureza. Mas ainda assim é de uma beleza fenomenal, né, mano? Essas árvores, essas sakuras, tudo, né, velho? Tipo assim, o vento que bate aqui, as montanhas que tem ali ao redor. Aí você vê os carros passando também, assim, lá de longe, assim. E ali tem um barco também, tá ligado? É uma calma, uma tranquilidade, assim, absurda. E esse tipo de calma, assim, que às vezes a gente precisa passar, precisa sentir, sabe? Porque muitas vezes a gente tá naquela correria, né, cara? Aquela ansiedade, né? Vivendo a vida numa correria, tomando muito café, mano. Pô, eu tomo muito café, mano. Eu acordei aí, como eu falei pra vocês, antes das 6 da manhã, velho. Acordei 5h20 da manhã, né? Então já tomei meus 3 cafés, mano. E também tomei meus 3 álcools também, né, mano? Porque a questão da vida é uma vida de equilíbrio, né, velho? Não adianta você tomar o café. Também tem que tomar um pouquinho do álcool, né? Brincadeira, pô, sacanagem. Precisa tomar álcool não, mano. Nem recomendo também, nem recomendo. Nem café, nem álcool, tá ligado? Não recomendo. Embora eu goste dos dois, tá ligado? Porque o café... Cara, o café é uma coisa assim que... Eu aprecio muito o cheiro do café, tá ligado? Ainda mais quando é um café que você sabe... Você sente, sabe, pelo cheiro. O café que ele é nobre, né? Um café especial. Um café de ótima qualidade, entendeu? Em que a torra do café, ele não é aquela torra muito intensa,
Porque deixa eu falar um papo pra vocês, velho. O café, quando ele é muito torrado, quando ele é muito preto, assim, muito escuro, né? É porque ele é um café de baixa qualidade, entendeu? E no Brasil a gente tem o hábito de consumir o café de baixa qualidade, né? O café preto, assim, aquele café bem pretão mesmo. Porque ele tem muita impureza e ele pega um amargo, assim, que é pra esconder os defeitos do café, entendeu? E aí o café especial não, ele não precisa torrar tanto, entendeu? O café especial ele não precisa disso. Ele é uma torra mais clara geralmente, entendeu? E tem um sabor muito mais assim convidativo, sabe? Especial mesmo. Por isso que se chama café especial, mano. E aí é um sabor impressionante, mano. Mesmo até para aqueles que não é muito fã de café, eu acho que o cheiro do café especial, o sabor do café especial é muito bom. A única parte que eu não acho tão bom assim é o preço, porque realmente você tem que pagar um valor especial para consumir um café especial, tá ligado? Mas é isso, né, velho? Café é uma maravilha, assim. Porém, é importante saber que você não pode consumir café todo dia, mano, tá ligado? O café, ele é uma droga, né, velho? Então, você tem que fazer um consumo equilibrado, um consumo consciente, sabe? Sabe quando o pessoal fala, beba com moderação nas propagandas de álcool, né? É a mesma coisa do café, mano. Você não pode sair tomando a rodo, entendeu? Aumentando as doses, né? Porque você vai diminuindo a sensibilidade, né? Então, você tem que ter alguns dias de desmame, sabe? Que é o dia que você não bebe o café, entendeu? E o ideal é que as pesquisas mostram é que você tem que ter pelo menos 2 dias assim na semana que você não bebe café, entendeu? Você vai ficar morgado, você vai ficar ali naquela vibe meio cansada, blá blá blá, né? Vai ser uma sensação meio desagradável assim, mas é importante ter esse desmame do café, né? Comenta aí se você é um cara uma pessoa que gosta, né? De beber café todo dia, né? Eu conheço gente que bebe café assim até a noite, né, mano? Nossa. O cara ali tá com umas câmeras assim de filme, mano. Filme mesmo. Filme, sabe o que é filme, velho? Filme é... Filme, mano, é aquele negócio assim que as pessoas faziam fotografia antigamente, entendeu? Que literalmente coloca um rolo de filme, velho, dentro da câmera pra poder bater a foto, entendeu? Antes das câmeras virarem digital, era no filme. E ele tá com 2 câmeras maravilhosas ali. Muito legal, eu acho legal quem fotografa com filme, né? E de vez em quando topa aqui no Japão com gente que tá fotografando no filme, né? É aquela coisa meio analógica, aquela coisa meio retrô, tá ligado? Eu tenho uma câmera de filme que ela é uma câmera descartável, né? É uma câmera que eu ganhei, inclusive, no meu aniversário, de um brother aí. E só que eu tirei só umas 2 fotos até agora com ela, né? E não é nada muito especial não, mas é com muito carinho que eu a tenho e que um dia talvez eu vou bater todos os registros dela, que são, sei lá, umas 17 fotos que tem no rolo. E aí, quem sabe um dia eu revele ela. E depois de revelar, tem que imprimir também, né? O único chato desse papo de filme aí, né? De fotografar no filme, é porque é mais caro, né, mano? Sei lá. É uma coisa assim que é meio gourmet mesmo, sabe? As coisas que eram comuns antigamente, hoje são meio consideradas gourmets, né? Mas são muito importantes também. Por exemplo, eu acabei de encontrar um filtro aqui, ó. Esse aqui é um filtro, tá?
de lente. Quando você coloca um filtro desse aqui, a sua imagem fica um pouco mais escura e algumas delas têm uma imagem que é para quebrar reflexo da luz também, por exemplo, né? Aí, ó. Agora ele tá com aplicado o filtro, entendeu? Eu gostaria muito de devolver isso aqui pra pessoa, né? Eu não sei se ela vai achar. Tava simplesmente aqui jogado no chão, cheio de areia. Por isso que eu tô soprando, inclusive. Eu vou deixar bem aqui nesse cantinho, que é mais fácil de encontrar. Ai, talvez a pessoa encontre aqui. Deixar aqui, né? Espero que a pessoa encontre. Porque se eu fosse eu que tivesse perdido esse filtro, né? Teria ficado um pouco triste, né? Com certeza, velho. Se tem uma coisa que me deixa triste é perder coisa, velho. Nossa, não gosto de perder coisa. Tipo assim, tampa da lente da câmera, por exemplo. É uma coisa que me deixa muito triste, tá ligado? Já perdi também. É chato, velho. Tem coisa que é chata de perder. Porque tudo é uma questão de dinheiro, né, velho? Você faz um esforço pra adquirir as coisas, entendeu? Aí é chato, velho. Essas coisas de fotografia são caras, sabe? Aí você tem que ter um maior cuidado, velho, pra não perder elas, tá ligado? Maior cuidado, velho. Não é reclamando, não. É muito gostoso ter essas coisas de câmera, velho. Fotografia é uma coisa maravilhosa. Só que às vezes você passa uns perrenguezinhos, sim, né? Pô, você vai lá, você perdeu uma parada, você perdeu uma... Eu nem lembro que eu já perdi, mano, mas eu já perdi algumas coisas já, né? E é chato, velho, é chato. É chato, é prejuízo, né? Por exemplo, já perdi leitor de cartão de memória, né? Onde você armazena as imagens. Eu já perdi, velho. Muito triste, mano. Até porque tudo é caro, mano. Entendeu? O ruim é quando você perde os registros, velho. Nossa. Aí dói demais, mano. Dói demais. Perder os registros, tá ligado? Aqueles registros que você passou o dia todo fazendo. Tipo, por exemplo, eu tô fazendo esses registros agora. Entendeu? Aí vai lá e você perde os registros, sei lá. O arquivo corrompe. Entendeu? Nossa, mano. Você fica numa bad, mano. Você é louco. Tem coisa assim que é difícil, velho, lidar com a perda, né? A gente entra aí, então, nesse novo assunto aí. Assunto sobre perdas, né, velho? Como lidar com as perdas, né? Sei lá, mano, eu não sou uma pessoa muito exemplar de falar como lidar com as perdas, porque eu sou uma pessoa que definitivamente não gosta de perder, tá ligado? E quando eu falo de perder, não é perder pra outra pessoa em uma competição, entendeu? É perder coisas, né, velho? Objetos e tudo mais que você meio que tem um carinho, tem um apreço e acaba às vezes perdendo um objeto ou alguma coisa, né? Às vezes perdendo até, sei lá, um relacionamento, né? Eu, por exemplo, já tive umas 11 namoradas, né? Então... eu acho que eu casei com a 12ª namorada, entendeu? Então 11 antes dela eu perdi, né? Mas às vezes a perda ela é positiva, né, mano? Nesse caso de relacionamento, às vezes ela tem um lado bom, né? Porque você perde um e pra vir outro, né? Outra coisa. Aí você não pode ter, tipo, 2 namoradas, né, mano? Então você tem que perder uma pra poder ter a outra, né? Porque é meio sacanagem da sua parte se você tiver 2 namoradas, né? A não ser que haja consenso. Aí se houver consenso, tudo bem, né, mano? Aí é tranquilo, né, mano? Se houver consenso, mas eu nunca presenciei, assim, uma pessoa que tem 2 namoradas, né? Gostaria de conhecer, inclusive se você tem 2 namoradas legalmente, conscientemente, né? Todas elas sabendo, né? Comenta aí, mano. Ou se você conhece alguém que tem 2 namoradas. Deve ser muito engraçado, mano.
conhecer uma pessoa que tem 2 namoradas, mano. Não sei porquê, mas deve ser engraçado, mano. É. O cara tem que ter uma mente muito aberta. Eu conheço gente que tem relacionamento aberto, né? Que é tipo assim, você pode ficar com uma pessoa e eu também posso ficar com uma pessoa, entendeu? Desse jeito eu conheço, né? Eu já acho muito mente aberta isso aí, né? Eu acho muito mente aberta isso aí. Eu não acho que é pra mim não, entendeu? Mas se for pra você, pô, maneiraço, mano, maneiraço. Muito legal. É realmente muito impressionante. Mas eu tenho minhas dúvidas, será que isso dá certo? A longo prazo? Será mesmo? Não sei, mano. Eu não entendo essas paradas não, velho. Tipo assim, uma das coisas mais legais que a vida me ensinou, mesmo que tenha sido pela dor, né? De alguma forma, foi a ideia de que a gente não deve ficar julgando ninguém, tá ligado? Até porque você não é pago pra isso.